Bom dia, queridos. Nós começamos na semana passada uma nova série, agora no livro de Provérbios. Na semana passada, então, eu falei que provérbios são ditos curtos e diretos que apresentam verdades e sabedorias eternas. Eu também falei que provérbios nos ajudam a pensar sobre como nós podemos aplicar corretamente os princípios da palavra de Deus para situações do nosso dia a dia. E na semana passada, então, nós falamos dos sete primeiros versículos, do capítulo 1, que se dividiram em três partes. Primeiro, uma definição, que eu acabei de repetir para vocês. Depois, um propósito para esse livro, que é nos dar sabedoria. Já imaginaram? Receber a sabedoria que vem de Deus. E o terceiro, ressaltava então um princípio da importância de temermos ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje, quero continuar lendo com vocês os versos de 8 a 19 em Provérbios. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 1, versos 8 a 19. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não desprezes o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, vem conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura e destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se a nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. O conselho de Salomão é: meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. E a conclusão: assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar e depois tirar algumas lições para nós nesse provérbio. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento diante da tua palavra e te pedimos que desta sabedoria, que a tua palavra nos promete, nos ajuda a temermos o Senhor e a nos aproximarmos a cada dia do Senhor, da tua vontade, dos teus planos para as nossas vidas. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então no texto de hoje, nós temos essa advertência de um pai para um filho, que começa ali nos versos 8 e 9. Diz assim, mais uma vez: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe, e eles serão enfeite para a sua cabeça e adorno para o seu pescoço. A ideia aqui é a ênfase na importância que um pai e uma mãe têm na instrução dos seus filhos. A instrução dos pais, quando seguida por seus filhos, vai trazer enfeites para a vida do filho, uma coroa, um colar. É a ilustração aqui usada. Na semana passada eu estava ajudando o Vinícius ali, a Vinícius e o Arthur, na mudança dele, na pintura de parede, E eu parei para conversar então com o vizinho ali deles, é um senhor dono da marcenaria, E aquele homem, quando ele soube que eu era pai do Arthur e do Vini, ele fez questão de elogiá-los, dizendo: puxa, eles são meninos tão bons, trabalhadores, responsáveis, é difícil de ver a juventude desse jeito assim, como são seus filhos, Ele disse: gosto muito dos seus filhos. Aí como pai, o que a gente sente, Aquele orgulho santo, pela graça de Deus,
Mas o que é isso, né? O que eu ouvi? Coroa e enfeite na vida deles, pela graça de Deus, né? Por quê? Porque eles ouviram as instruções e os ensinos que tanto eu quanto a Natália procuramos dar para eles a respeito da palavra de Deus ao longo da vida, ao longo da infância. Assim, quando a gente aplica esse texto aqui para nós, né, para a nossa vida, nós podemos ter duas aplicações, né? A primeira é que, como pais, nós devemos instruir e ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas uma segunda aplicação aqui para nós é quando nós nos colocamos como esses filhos e a palavra de Deus, né, como esse pai conselheiro. Dessa forma, então, nós devemos dar ouvidos e atendermos às instruções que a palavra de Deus nos traz, para que a nossa vida seja enfeitada, adornada com a sabedoria que vem de Deus. Dessa forma, nós devemos, então, dar ouvidos e atender às instruções para as nossas vidas. Depois, seguindo no texto, nós temos versos 10 a 19. A continuação dessa advertência que agora é contra essa sedução dos pecadores. Ali no versículo 8, né, nós temos essa sedução, né? Mas quem são esses pecadores no verso 10, né, quando ele fala dos pecadores no verso 10? Na Bíblia o termo é usado para descrever os descrentes que são bem-sucedidos, os descrentes que constantemente se esforçam para levar outros a pecarem com eles. Esses são os pecadores. Aqui nesse caso, né, os pecadores, assassinos e ladrões são usados para ilustrar todo tipo de más companhias. No versículo 11, eles fazem então um convite. Vem conosco. Essa é a pressão feita por pessoas à nossa volta. É a maneira pela qual quem não tem sabedoria frequentemente é seduzido. Olha, tem uma proposta para você. Uma proposta de lucro, de ganho. Aqui nós temos então essa ideia de uma emboscada, né? Vamos fazer uma emboscada contra alguém. Me lembrei da história de José, em Gênesis capítulo 37, onde aqueles irmãos, né, enganam a José para vendê-lo como escravo. Também na Bíblia nós temos a história daqueles conselheiros de Nabucodonosor, né, que também instigaram o rei a condenar Daniel por causa da sua vida de oração ao Senhor. Como aplicação para nós, mais uma vez, nós temos que pensar, né? Será que nós temos cogitado em nossas vidas, de alguma maneira, a andar com malfeitores, a dar ouvidos para malfeitores? Eu quero acreditar, né, que no nosso meio não tem ninguém que esteja planejando um roubo a banco, né, ou planejando assassinato de alguém. Só que às vezes, queridos, os pecados em nossas vidas, eles são bem mais sutis, mas eles ofendem a Deus da mesma maneira. Provérbios então nos chama a temermos a Deus e por isso fugirmos dos pecadores que querem nos seduzir, as más companhias. A palavra de Deus diz, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui os pecadores ainda dizem, né, no versículo 13 e 14, veja a proposta, né? Acharemos todos os objetos todo tipo de objetos valiosos, encheremos nossas casas com o que roubarmos, junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Aqui nós temos não só a ideia de ladrões que repartem o produto do seu roubo, mas também uma proposta de parceria. Estamos juntos, né? Juntos para fazer o mal.
Muitos despojos aqui são prometidos, né? O produto desse roubo. E isso é feito para parecer que fazer o mal é algo fácil, seguro e vantajoso. Você já passou por isso? Talvez na infância, né? Um amiguinho que te incitava a mentir para os seus pais. Na adolescência, alguém que te levou a faltar na escola para ir para o shopping. Ou então, na juventude, né? Amigos que te motivaram a dirigir sem carteira, se embriagar ou cometer qualquer outro pecado. E tudo, né, com essa frase: não vai dar nada. Ou seja, é vantajoso, não vai ter consequências ruins. Mas Salomão, queridos, aqui, ele nos adverte. Ele diz no versículo 15: não te ponhas a caminho com eles. Eu sei, essas tentações do passado, esses amigos que nos influenciavam na nossa infância e juventude já não estão mais conosco. Mas outras pessoas nos cercam. E pode ser que você esteja sendo tentado em alguma área da vida por causa da influência de uma má companhia. Essa frase de confronto, essa frase aqui, né, do versículo 15, né, não te ponhas a caminho com eles, ela confronta diretamente o convite que foi feito até aqui. Né? Esse é o conselho dado por Salomão. Então, o pecado em nossas vidas deve ser rejeitado desde a primeira tentação, a primeira sedução, a primeira sugestão de um amigo malfeitor, ou de alguém próximo, né, que seja malfeitor. Em Salmo 119, capítulo 119, verso 14 e 15, nós temos a sábia receita de Davi, que foi pai de Salomão. Né? Ele diz: alegro-me em seguir os teus testemunhos, como quem se alegra com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Então, ao invés de seguir o conselho dos ímpios, o segredo é nos apegarmos à lei do Senhor, à palavra de Deus. Precisamos recusar a associação com pessoas que podem nos levar ao pecado. Não te ponhas a caminho com eles, diz Provérbios. Mais uma vez, Davi nos orienta nos Salmos, e aqui no Salmo 1, versos 1 a 6, outra passagem ali, né, de Salmo. Diz assim, Salmo 1, de 1 a 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É sobre isso que Salomão está falando aqui também. Então, o texto de hoje termina nos versículos 17 a 19, dizendo que seria inútil estender uma rede para um pássaro enquanto ele observa. O que quer dizer isso, né? Essa ilustração aponta para a realidade de que esses pecadores, eles armam secretamente uma rede para os inocentes. Mas no versículo 19, nós vemos que no final das contas, essa rede cairá sobre eles mesmos, né? Sobre os próprios ímpios. Pecadores gananciosos que correm para a sua própria ruína. Aí me lembro, né, do texto do apóstolo Paulo, a instrução, e eu termino com isso, né, essa instrução de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 6, de 9 a 11. Ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.
aplicando agora, né, mais diretamente para essa ganância, o desejo de ter lucro. Né? Essa é a proposta aqui em Provérbios. Algumas pessoas, ainda lá em Timóteo, né, no versículo 10, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Que essa então seja a realidade em nossas vidas também. Que a gente se afaste do mal e dos malfeitores, para nos aproximarmos do Senhor, o nosso Deus, e da sua palavra. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus mais uma vez em oração por essa palavra. Pai de amor, te louvamos por essa instrução de Salomão para as nossas vidas. Nos ajuda a aceitarmos essa exortação e a fugirmos, né, de todo tipo de malfeitor, nos aproximando então da tua palavra. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todas, para todos. Nos vemos no próximo provérbio. Que Deus abençoe o seu dia.